A ADECO, em parceria com a Consumari, realizou durante os dias 11 e 12 de junho, na cidade da Praia, a conferência Um Consumidor Protegido é um Cidadão Mais Seguro. O fórum teve lugar no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, de onde reuniu representantes de instituições públicas, entidades da sociedade civil, juristas internacionais, professores, reguladores e empresas de toda a lusofonia, com o objetivo de impulsionar a evolução das políticas de proteção e defesa do consumidor num mercado global em constante transformação. Ao longo desses 2 dias foram debatidos temas como direitos do consumidor como motor do desenvolvimento, fortalecer a defesa do consumidor no mercado em transformação, o papel da sociedade civil na defesa do consumidor e os seus desafios, bem como o direito à saúde e à segurança do consumidor. A presidente da mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, fez a sua intervenção sobre o cenário da defesa do consumidor em Cabo Verde e na lusofonia e destacou o papel preponderante que a associação tem tido na defesa do consumidor cabo-verdiano. Durante esse tempo que a ADECO esteve sozinha a tentar remar esse barco da defesa do consumidor, foi um importante elemento catalisador para determinadas conquistas. E das conquistas que nós tivemos que lutar para esse cenário de defesa do consumidor em Cabo Verde seja um cenário de crescimento, nós lutamos muito para a fixação dos preços máximos dos combustíveis. Foi um trabalho árduo levado a cabo na ADECO. A ADECO lutou com toda a sua força para a retirada do aluguer dos contadores. Este é um feito. Tem lutado de forma vivaz para a devolução das cauções resultante dessa retirada do pagamento dos alugueres dos contadores. Então, tem as cauções para serem devolvidas aos consumidores, que até hoje ainda estamos a lutar, para além de toda uma série de pedagogias que a ADECO vem fazendo ao longo dos 27 anos, tem já 27 anos da sua criação, pedagogia em termos de formação, de programas de rádio, de televisão, comunicação social e redes sociais. Eneida Lopes encara esta iniciativa como uma oportunidade de trocar experiências com as demais associações de defesa do consumidor da lusofonia e acredita que do fórum possa sair importantes contributos para o desenvolvimento do panorama da defesa do consumidor em Cabo Verde. Nesta conferência nós temos a presença das duas potências, digamos assim, da defesa do consumidor da lusofonia, que são Portugal e Brasil, cuja sua desenvoltura a nível da defesa do consumidor já está num patamar bastante elevado. Então é de ver com bons olhos este fórum, que vai trazer para nós conhecimentos, pode contribuir para desenvolver o setor do consumo em Cabo Verde. Por exemplo, quando, através desta conferência, nós conseguirmos absorver para nós, por exemplo, numa revisão da Lei de Defesa do Consumidor, que tanto se fala e que se pretende que se faça uma revisão, podemos capitalizar, trazer esses conhecimentos, essas técnicas e tentar regular essas realidades jurídicas dentro da nossa Lei de Defesa do Consumidor, numa revisão que se pretende para breve, esperamos que seja para breve. E claro, se já temos um quadro legal com uma maior abrangência de proteção, lógico, também vamos ter um consumidor bem mais protegido e com respostas às suas necessidades diárias enquanto consumidor. A presidente do Conselho de Direção da Consumari, Maria Inês Dolci, explica como a organização tem lidado com a crescente transformação pela qual passa o setor do consumo atualmente. Nós sabemos que as associações lusófonas têm a preocupação de estar acompanhando não só os serviços essenciais, mas outros que acabam entrando na vida do consumidor, como proteção de dados, como a questão digital, a inteligência artificial. Então, a Consumari tem essa missão, tem esse objetivo de apoiar as associações com uma interatividade por meio de conferências, por meio de discussões online, para que se possa chegar a um mercado onde o consumidor e o cidadão possam exercer o seu direito.
O Fórum Um Consumidor Mais Protegido é um cidadão mais seguro também acolheu profissionais de direito da lusofonia que geraram momentos de debates em torno do tema direitos do consumidor e a legislação vigente nos seus respectivos países e apresentaram casos práticos decorrentes das relações de consumo nas suas regiões. O coautor do Código de Defesa do Consumidor e professor de Direito do Consumidor na Escola Paulista de Direito, José Geraldo, falou um pouco sobre aquilo que tem sido o seu contributo no cenário de defesa do consumidor no Brasil e apontou as suas maiores conquistas alcançadas ao longo desse percurso. Eu creio que a minha maior participação nesses 43 anos de experiência na área tenha sido exatamente eu ter feito parte da comissão que escreveu o anteprojeto do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor em 1988. Eu fui o vice-presidente da comissão e o relator geral. Foi um trabalho, vamos dizer, que foi facilitado pela existência já naquela altura, 1988, de 14 a 20 leis já existentes em outros países. Então, na verdade, nós aproveitamos essas diretrizes para fazer o nosso Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, eu creio que há muitas coisas para serem feitas, não apenas pelos órgãos oficiais de defesa do consumidor, como no Brasil o PROCON, mas também a Proteste, que é o correspondente lá no Brasil, em São Paulo, da DECO de Portugal, aqui a DECO, e agora todas reunidas nessa associação internacional que é a Consumare. Em representação ao bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, esteve o advogado Hernani Soares, que falou sobre a Lei da Defesa do Consumidor vigente no país e reforçou a necessidade de ajustar a legislação à realidade do consumo atual. Quando se fez a lei, nós tínhamos basicamente um mercado tradicional, hoje nós temos o chamado mercado digital. Portanto, esse mercado digital, se nós olharmos para a Lei de Defesa de Bens Essenciais, que é chamada a Lei de Defesa do Consumidor, nós não encontramos qualquer referência ao digital, ao mercado digital. Contudo, nós temos outras leis no país, nomeadamente a Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei de Bases do Sistema Financeiro, que são leis leis sectoriais, mas que também têm normas que protegem o consumidor. Temos recentemente a Lei do Comércio Eletrónico e Serviços Digitais também, que veio trazer alguma proteção para os consumidores. Portanto, eu diria que sim, há um desafio de modernizar a Lei dos Serviços Essenciais e transformá-lo, de facto, numa lei de defesa do consumidor, do CUR, e a ADEC já está na forja de entregar ao Parlamento uma proposta de alteração a essa lei para que os deputados o possam discutir e aprovar uma nova lei. O Fórum Um Consumidor Mais Protegido é um cidadão mais seguro resultou de uma parceria entre a ADECO e a Consumare e foi realizado no âmbito dos 50 anos da independência de Cabo Verde.